Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Continuando então a nossa leitura do capítulo 3 de Epidemiologia Básica, a gente vai falar agora de erros potenciais em estudos epidemiológicos. As investigações epidemiológicas têm por objetivo fornecer medidas precisas de ocorrência de doenças ou outros desfechos. No entanto, há muitas possibilidades de erro nessas medidas. Os epidemiologistas têm tentado minimizar esses erros e estimar o impacto daqueles que não podem ser eliminados. Os erros podem ser aleatórios ou sistemáticos. Erro aleatório. O erro aleatório ocorre quando o valor medido na amostra do estudo diverge devido ao acaso, verdadeiro valor para a população. O erro aleatório decorre de medida imprecisa da associação. As três principais causas do erro aleatório são variação biológica individual, erro de amostragem ou erro de medida. Um erro aleatório nunca pode ser completamente eliminado, porque quase sempre o estudo é conduzido com uma pequena amostra da população. O erro de amostragem, decorrente geralmente da falta de representatividade da amostra, que não contempla toda a variabilidade da população. A melhor forma de reduzir o erro de amostragem é aumentar o tamanho amostral. A variação individual sempre ocorre e nenhuma medida é perfeitamente precisa. Os erros de medida podem ser reduzidos através do uso de protocolos rigorosos e da realização de medidas individuais, o mais preciso possível. Os investigadores necessitam entender os métodos de medida que estão sendo utilizados no estudo e os potenciais erros que esses podem causar. Idealmente, os laboratórios deveriam ser capazes de documentar a acurácia e precisão de suas medidas através de um controle sistemático de qualidade. Tamanho da amostra. O tamanho da amostra deve ser grande o suficiente a fim de que o estudo tenha um poder estatístico para detectar as diferenças importantes. O cálculo do tamanho da amostra pode ser feito utilizando uma fórmula padrão fornecida no capítulo 4. As seguintes informações são necessárias antes do cálculo ser realizado: nível de significância estatística capaz de detectar uma diferença, erro aceitável ou a chance de não detectar um efeito real, magnitude do efeito sob investigação, frequência da doença na população, tamanho adequado dos grupos que estão sendo comparados. Na realidade, o tamanho da amostra é frequentemente determinado por considerações logísticas e financeiras. Um guia prático para determinar o tamanho da amostra em estudos sobre saúde foi publicado pela OMS. A precisão de um estudo pode também ser melhorada assegurando-se que os grupos sejam de tamanho apropriado. Isso diz respeito frequentemente aos estudos de caso e controle em relação a determinado número ideal de controles para cada caso, visto que isso depende de um custo relativo em selecioná-los. Não é possível definir uma população ideal de controles para cada caso, pois isso depende de custos referentes ao acúmulo de casos e controles. Se os casos são escassos e os controles são abundantes, é adequado aumentar a razão de controles para cada caso. Por exemplo, no estudo de casos e controles sobre os efeitos da talidomida, que a gente falou lá no quadro 3.2, as 46 crianças afetadas foram comparadas com 300 crianças normais. Isso implica um caso para quase 5 controles. Em geral, não é muito vantajoso ter mais de 4 controles para cada caso. É importante assegurar que há suficiente similaridade entre casos e controles, quando os dados estão para ser analisados. Por exemplo, em termos de grupos de idade e classe social, se houver muitos casos em idade mais avançada que os controles, o estudo não poderá considerar a idade como potencial fator de confusão. Erro sistemático. O erro sistemático ou viés ocorre em epidemiologia quando os resultados diferem de uma maneira sistemática dos verdadeiros valores. Um estudo com um pequeno erro sistemático é dito ter uma alta precisão, acurácia. A precisão não é afetada pelo tamanho da amostra. As possíveis fontes de erros sistemáticos em epidemiologia são muitas e variadas. Mais de 30 tipos específicos de vieses já foram identificados, sendo estes os principais: viés de seleção, viés de mensuração, classificação. Viés de seleção. O viés de seleção ocorre quando há uma diferença sistemática entre as características das pessoas selecionadas para o estudo em relação àquelas que não foram selecionadas. Uma fonte óbvia do viés de seleção
ocorre quando os participantes são selecionados por conta própria, autoseleção, seja por estarem doentes ou por estarem preocupados com uma determinada exposição. É amplamente sabido, por exemplo, que os tabagistas que aceitam participar de um estudo sobre seu hábito de fumar diferem dos que não respondentes, pois geralmente os não respondentes são tabagistas pesados. Em estudos sobre a saúde infantil, nos quais a cooperação dos pais é necessária, pode também ocorrer viés de seleção. No estudo de coorte de recém-nascidos, em Pelotas, Rio Grande do Sul, a proporção de crianças acompanhadas com sucesso até os 12 meses variou de acordo com o nível de renda dos pais. Se os indivíduos que entraram ou permaneceram no estudo possuíam características diferentes daqueles que não foram inicialmente selecionados, ou que saíram antes de terminar o estudo, o resultado é uma estimativa enviesada da associação entre exposição e desfecho. Um único viés de seleção é introduzido quando a doença ou fator de estudo por si só excluem a pessoa do estudo. Por exemplo, em uma indústria onde os trabalhadores são expostos ao formaldeído, aqueles que mais sofreram por irritação ocular são provavelmente os mais propensos a deixarem o trabalho por solicitação própria ou atendendo o conselho médico. Os trabalhadores que permanecem são menos afetados e um estudo de prevalência no local de trabalho sobre a associação entre formaldeído e associação dos olhos pode ser subestimado. Nos estudos sobre epidemiologia ocupacional, há, por definição, um importante viés de seleção chamado efeito do trabalhador sadio, capítulo 9. Os trabalhadores devem ser suficientemente saudáveis para executar suas funções. Os mais doentes ou portadores de incapacidades não chegam a ser admitidos no emprego. Similarmente, se um estudo é baseado no exame dos pacientes em um centro de saúde e não há seguimento dos participantes que não retornaram, os resultados podem ser enviesados, pois os pacientes que não estão bem podem estar em casa ou hospitalizados. Em todos os tipos de delineamento epidemiológicos, é necessário considerar o viés de seleção. Viés de mensuração ou de classificação. O viés de mensuração ocorre quando a medida individual ou a classificação da doença ou exposição são imprecisas, isto é, não medem corretamente o que se propõe a medir. Há inúmeras fontes de viés de mensuração e seus efeitos variam de importância. Por exemplo, as medidas bioquímicas ou fisiológicas nunca são completamente precisas e diferentes laboratórios produzem frequentemente resultados diferentes para o mesmo indivíduo. Se os testes dos grupos expostos e do grupo controle são analisados aleatoriamente por diferentes laboratórios como procedimentos que não assegurem suficiente qualidade, os erros serão aleatórios e potencialmente menos sérios para a análise epidemiológica do que na situação em que todos os indivíduos do grupo exposto são analisados em um laboratório e todos do grupo controle em outro. Um tipo de viés de mensuração importante em estudos de caso e controle retrospectivos é o viés da memória. Esse viés, quando há um diferencial na memória da informação para casos e controles. Por exemplo, os casos podem se lembrar mais facilmente de uma determinada exposição no passado, especialmente se esse conhecimento está relacionado com uma doença em estudo, como, por exemplo, a falta de exercício físico e a doença cardíaca. O viés da memória pode exagerar o efeito associado à exposição, por exemplo, pacientes cardiopatas são mais propensos em admitir a falta de exercício físico no passado ou subestimá-lo, se os casos, mais que os controles, deixarem de mencionar uma exposição no passado. Se o viés de mensuração ocorrer igualmente nos casos a serem comparados, o resultado estará quase sempre subestimado em relação à verdadeira força de associação, viés não diferencial. Esse tipo de viés pode ser responsável pela aparente discrepância entre os resultados de diferentes estudos epidemiológicos. Se o investigador, técnico de laboratório ou participante souber a condição de exposição, esse conhecimento pode influenciar na medida e causar viés do observador. Para evitar esse tipo de viés, as medidas podem ser obtidas de maneira cega ou duplo cega. No estudo cego, os investigadores não sabem se os participantes pertencem ao grupo intervenção ou controle. Já no estudo duplo cego, tanto os investigadores quanto os participantes não sabem a que grupo pertence.
Então aqui a gente falou desses erros mais comuns e desses vieses que podem ocorrer nas pesquisas epidemiológicas. No próximo vídeo a gente vai trazer os fatores de confusão. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, opinião pode ser deixada aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.